Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Tatiana, sou advogada aqui em São Paulo. E o pessoal está me perguntando muito sobre crimes que estão acontecendo com relação ao Covid, especificamente na nossa sociedade, tá? Então eu achei importante separar alguns artigos que estão elencados no Código Penal para passar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Artigo 131 diz assim: pratica com fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. A pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Não é ou multa, é e multa, tá? Então vamos lá. Vamos supor que essa pessoa está contaminada com Covid e ela pratica alguma coisa que possa produzir o contágio em você. Então ela tira a máscara, espirra em você, faz qualquer coisa capaz de transmitir esse agente patogênico para que você seja contaminado, tá? Isso está elencado como crime. É o crime de... Está dentro de um capítulo 3, dentro do Código Penal, de periclitação da vida e da saúde. Já existem boletins de ocorrência com relação a esse crime nas delegacias de São Paulo. Tá? Tudo que eu estou falando aqui para você é o que já está acontecendo aqui, especificamente em São Paulo, tá bom? E como eu falei para vocês, é pena de prisão, reclusão, que depois eu vou dizer, ou vou fazer outro vídeo para vocês definindo o que é detenção e reclusão, tá? Mas vamos pensar assim, é reclusão de 1 a 4 anos, não vamos confundir os dois por enquanto. Outro que está acontecendo bastante, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, tá? Isso aqui é qualquer ação ou omissão apta a colocar uma pessoa em perigo direto e iminente de expor a vida dessa pessoa. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano se o fato não constitui crime mais grave. Ele é doloso, tá? A pessoa tem que ter a vontade de causar esse tipo de coisa, de expor a vida de uma pessoa a um perigo, tá? Expor a vida e a saúde dessa pessoa em perigo. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, como eu falei, se não constitui crime mais grave, ou seja, se causar fatos mais relevantes, mais graves do que expor a vida e a saúde dessa pessoa. E o que acontece? Isso pode ocasionar, por exemplo, quando você expõe a vida dessa pessoa ou a saúde dela, quando você pode resguardá-la de alguma forma. Então, vamos supor que ela está exposta, a vida dela está exposta com relação a esse vírus e você pode resguardá-la, a saúde dessa pessoa de um perigo direto de contágio ou alguma coisa assim, pode impedir de expor a vida dessa pessoa e você, por uma vontade própria, impede que isso seja realizado. Você quer colocar a vida dessa pessoa em risco, tá? Isso é um crime também, tá bom? Vamos ver outro aqui que está causando bastante polêmica. Artigo 267. Vamos lembrar também que o Código Penal é de 1940, tá? Não existia o termo pandemia, existia pandemia porque já havia ocorrido a gripe espanhola e se a gente já tem problema em interpretação de leis, imagina novos termos que deveriam ser adequados e que não estão ocorrendo, que não ocorreram dentro do Código Penal, tá? Então não existe o termo pandemia. Então vamos levar a epidemia, que é como está elencado, com relação ao nosso cenário mundial atual, tá bom? O artigo 267 fala assim: causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Reclusão. A pena de reclusão de 10 a 15 anos, tá? Se do fato resultar morte, a pena é aplicada em dobro. E no caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 2 anos. E se resulta morte, de 2 a 4 anos. Bom, o que é culpa aqui? A culpa é diferente do dolo. Depois eu vou explicar em outros termos para você, quando a pessoa não tem a vontade de causar a epidemia. A pessoa faz alguma coisa por imprudência, negligência ou imperícia. Ela não sabe que isso está resultando em uma epidemia, em um crime. Ela não faz a coisa voltada a um resultado específico, tá? Então, aqui a gente está visando a saúde do grupo social, da coletividade. E o sujeito passivo, né, que é a coletividade,
e o sujeito ativo é o que promove e causa essa epidemia. Então vamos supor que existe uma pessoa que sabe que está contagiada e ela espirra, ela está dentro de uma coletividade, ela está com esse germe patogênico e propositalmente ela toma atitudes a fim de propagar esse germe patogênico para as pessoas, tá? É diferente do artigo 131, que foi o primeiro que eu falei. Pratica com fim de transmitir a outra moléstia grave. Não, esse aqui, ele causa uma epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Então aqui a gente pode levar em conta todas as turbulências, né, que nós estamos vendo na mídia com relação ao nascimento desse vírus. Né? Eu não quero tomar partido de absolutamente nada, mas se ele foi causado em laboratório ou não, se ele é por causas naturais ou não, se ele é resultado de uma mutação ou não, como estão dizendo que existe um agente entre o ser humano e o morcego que causou essa mutação, que gerou no ser humano, que fez esse germe passar para o ser humano e causar a Covid-19, não sei. Eu só estou dizendo para você que existe esse crime no Código Penal, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Tá? As pessoas perguntaram muito isso, o que está acontecendo, e se existe esse tipo de coisa. Então eu achei interessante colocar isso aqui para vocês, tá? O causar epidemia a gente pode entender como provocar epidemia, ocasionar, originar ou produzir, tá? São coisas que são, esse verbo é o que quer dizer dentro do Código Penal, tá bom? Isso é muito grave, principalmente, claro que a gente está falando dentro do Código Penal brasileiro, mas você pode pensar no âmbito nacional uma pessoa que causa essa epidemia, soltando, por exemplo, um vírus que, de alguma forma, contagie a água potável da população, tá? Então é interessante a gente levar para esse foco do raciocínio jurídico tudo o que está acontecendo, para vocês saberem que existem formas da gente pensar também dentro do nosso âmbito, do nosso território, tá bom? Agora, que está acontecendo muito, que tiveram até alguns erros, muitas celeumas, muitas discussões, né? Porque tá tendo muita falsificação de álcool, não sei se vocês chegaram a ver isso, de produtos para fins medicinais voltados para higiene, e isso está dentro do artigo 273 do Código Penal. Vou ler aqui para vocês. Falsificar, que é alterar por meio de fraude. Corromper, que é estragar, tá? Adulterar, que é alterar o que já está pronto, tá? Ou alteração, que é mudar o aspecto. D. Produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. De novo, a pena de reclusão de 10 a 15 anos e multa. Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. O parágrafo 1º diz assim: inclui-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. Está sujeito às penas desse artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições: sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente, em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior, sem as características de identidade e qualidade admitidos para sua comercialização, com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade, de procedência ignorada, adquiridos de estabelecimentos sem licença de autoridade competente. De novo, se o crime é culposo, aqui a pena é de detenção de 1 a 3 anos e multa. Esse crime é hediondo, tá? De novo, o sujeito passivo, que é aquele que sofre o crime em si, é a coletividade. Esse artigo do Código Penal, ele visa proteger a saúde pública. Tudo isso que eu falei, sempre quando exemplifica se o crime é culposo,
ele diz a especificação, quando é culposo e a pena. Então, todos os incisos que eu falei para vocês é quando ele é doloso, quando tem a vontade de ocorrer alguma coisa. Então, o que eu posso falar aqui para vocês? Muitos estabelecimentos e muitas farmácias estão sendo autuadas, tem muito boletim de ocorrência acontecendo por conta dessa falsificação, corromper, né, estragar, adulteração e alteração do produto a fins terapêuticos, justamente por conta do álcool em gel, dos sabonetes bactericidas e de outros produtos que a gente está comprando por aí, adulterado, que fala que é álcool 70% e NPI, alguma coisa que protege com relação ao coronavírus, ou limpa, né, protege não, ou limpa, e não é. Não tem registro na vigilância sanitária. Alguns ambulantes estão vendendo, algumas pessoas estão superfaturando ou adulterando mesmo, estão dentro dos frascos, por exemplo, de plástico, elas estão injetando através de seringa para aumentar, né, o produto e fazer em maior escala para poder vender, adultera as outras embalagens para ter maior linha de produção para poder vender. Então, isso está acontecendo demais em São Paulo. O crime é esse. Tá? Quando você vai numa delegacia e você fala o que está acontecendo com você, é esse crime aqui que você está sendo vítima e é esse que o delegado tem que colocar no boletim de ocorrência. Isso aqui está acontecendo muito em São Paulo, muito, muito, muito. E o que acontece quando você tiver suspeita, não está vendo o registro no órgão de vigilância, está em desacordo com a fórmula, se você não sabe, está em dúvida, por exemplo, quando você ele não evapora como deve um álcool, não tem um cheiro característico em relação ao outro, você comprou em um lugar que seja idôneo, de mais confiabilidade sua, que foi indicado por outra pessoa, você vai e faz um boletim de ocorrência e se dirige a uma delegacia. Tá bom? Gente, eu queria muito falar sobre isso com vocês. Isso está acontecendo demais. Minha intenção aqui é fazer alguns vídeos. Como vocês podem ver, aqui é uma área de café. Aqui é muito descontraído. Aqui é para a gente falar sobre direito para profissionais que não são do direito. Aqui é para a gente debater, discutir, passar conhecimento de acordo de cada um da sua área, o que tem para ser aprendido, o máximo de informações possíveis com o que a gente está acontecendo. A nossa sociedade está mudando demais com relação a tudo isso que aconteceu, né? Então, se você gostou disso aqui, curte, compartilha. A minha ideia é fazer vídeo justamente de esclarecimento da área jurídica. Quando não for voltado para quem não é da área, vai estar escrito aqui, isso aqui é para exame da ordem, alguma coisa. Dúvidas, podem passar um assunto que você queira que seja explorado. Se for algum assunto que eu não domine, eu vou chamar um convidado, tá? Aqui não tem formalidade, aqui é voltado para pessoas que querem aprender sobre o direito, mas acham um saco tudo isso e ficar lendo aquele monte de livro. Vamos ser sinceros, tá bom? Então fique à vontade, aqui é para você puxar uma cadeira, tomar um café, e a gente ter um papo gostoso, descontraído, o mais informal possível, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e sejam bem-vindos.